Gênesis capítulo 22. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. E cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres num mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. E colocou o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Aquele lugar, exatamente aonde Abraão sacrificou seu filho, foi onde, pela infinita graça de Deus, Salomão edificou o templo. O primeiro templo ao Senhor foi edificado no mesmo lugar, no Monte Moriá. O Monte Moriá não é um só monte, é ali em Jerusalém, vários montes. Há uma ideia de uma cordilheira. E no lugar específico dos historiadores, Salomão edificou o templo. Anos e anos depois, naquele mesmo lugar, em um daqueles montes em Jerusalém, foi levantada a cruz de Cristo. Cristo morreu no lugar que o Senhor provê. Sabe, irmãos, quando nós olhamos essa ideia histórica e geográfica desses 3 acontecimentos, nós paramos e pensamos o porquê Deus chama mais uma vez Abraão para ir a um lugar onde ele não sabe onde é, mas Deus o mostra, e aquele lugar se torna palco e cenário da ação miraculosa de Deus, que provê um substituto não só para Isaque, um substituto para nós também.
Então, quando olhamos e entendemos essa ideia, nós ficamos maravilhados e iremos falar nesta noite sobre o seguinte tema: o filho prometido se entrega. O filho prometido, ele não é levado de forma brusca, não é levado a tapas, ele se entrega. E quando você olha a história de Isaac, Isaac possivelmente tinha em torno de 17 a 18 anos, porque o texto começa depois dessas coisas, e você volta um capítulo e vê que aconteceram muitas coisas, mas ali há uma sucessão de mais ou menos 13 a 14 anos para o outro capítulo. Possivelmente ele tinha 17 anos. Agora, imagine ele com 17 e Abraão com 117. Abraão era um homem idoso. E Deus manda ele sair de um lugar e ir para um lugar onde vai mostrar, para oferecer o seu próprio filho em holocausto. Um lugar que é 80 quilômetros distante da onde Abraão está. Com certeza, ao terceiro dia, ele estava cansado quando ele enxerga o local. Agora, você lê o texto e em nenhum momento você vê Isaac lutando contra Abraão para não morrer. E nem para ser amarrado. É uma ideia de uma entrega total e absoluta ao Pai, de confiança profunda e extrema na certeza do Deus do impossível, está dirigindo ali tudo e todas as coisas. É algo muito interessante, porque parece que o jovem, quando sai, possivelmente, saiu com a ideia de ir adorar o Senhor, e o seu pai Abraão diz isso. Eu e o rapaz, no verso 5, iremos adorá-lo e depois voltaremos. É claro que essa ideia vai trazendo uma indagação na mente de Isaac, e quando chega no verso 7, ele pergunta ao seu pai: aqui está a faca, o cutelo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde que Deus proverá para si o cordeiro. E parece que isso foi o bastante para aquele jovem crer na ação miraculosa do Deus Todo-Poderoso, do Deus do impossível, do Deus que é fiel ao que promete. Mas será se nós, como um povo de Deus, temos essa compreensão do Filho prometido que se entrega? Porque quando olhamos a história e vemos a vida de Jesus, o ministério de Jesus, e sabemos quem é Jesus, Ele é o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, que se entrega para que nele nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, olhando a Isaac, nós podemos entender que Isaac é um tipo de Cristo. Ele era o filho amado. Ele estava em uma posição especial. Isaac foi nascido de forma miraculosa. O nascimento de Isaac é um milagre. Porque imagine um homem aos 100 anos ter um filho. Quando um homem tem um filho aos seus 40 ou 45 anos, ele já dá uma ideia de virilidade muito grande. Quem aqui foi pai aos 40 anos? Eu não fui não, sou... Aí, ó. Há uma ideia de vigor. Há uma ideia de vigor. Porque aos 40 anos, quase, com raras exceções, quase ninguém é mais pai. É pai bem antes. Mas tem os fortes, os robustos. Os top 10, né? Tal. Então, isso dá uma ideia de virilidade. Agora, imagine ser pai aos 100 anos. Quando Sara ouve isso, que ela também já era idosa, ela ri.
E o nome do menino é aquele que ri, ou aquele que sorri. Tamanha é o milagre de Deus acontecendo na vida de Isaac. Então, o seu nascimento é miraculoso. A sua submissão, retratada nesse texto ao Pai, é algo incrível e marcante, assim como a submissão de Cristo. Isaac, ele carrega a lenha para o seu próprio holocausto. E Jesus Cristo não carregou a cruz o tempo todo, mas durante um período ele carregou o madeiro. Isaac foi oferecido no mesmo lugar, nas mesmas montanhas em Jerusalém, aonde Jesus foi oferecido. Isaac foi poupado, porém Jesus foi entregue. Um animal substituiu a Isaac. Jesus tornou-se um substituto. Abraão recebe o filho como se fosse vivo mais uma vez. E o Deus Todo-Poderoso promete algo maravilhoso e marcante para nós. Deus prova a fé com um objetivo redentivo. E o verso 1 e 2 vai falar sobre essa ideia da prova de fé. Que, graças a Deus, Deus não prova a minha fé nessa grandiosidade que Ele provou a vida de Abraão, e a você também não, porque Deus conhece o quanto nós resistimos, o quanto nós aguentamos, a nossa estrutura. E o texto diz, depois dessas coisas sucedeu, que Deus provou a Abraão, dizendo, Abraão, esse respondeu, estou aqui. Deus prosseguiu, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem ama, e vai à terra de Moriá e oferece ali, em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Sabe, irmãos, o que Deus pede a Abraão é algo muito dolorido para Abraão. Você vê no capítulo 20, 21, você vê de forma bem clara que Abraão, ele manda Ismael ir embora. E agora só tem o filho da promessa que Deus tinha prometido, que dali seria uma grande nação. Deus faz uma promessa maravilhosa a Abraão, e ele compreende essa promessa. E essa promessa de Deus, Deus promete que do seu filho sairia uma grande nação, daquela descendência. E o Deus que promete é fiel para cumprir. E Deus faz essa promessa em Gênesis 12, Gênesis 15 e Gênesis 17. Então, imagine, talvez na cabeça de Abraão, quando Deus pede o seu filho, ou até mesmo quando ele responde, quando Deus chama Abraão, e ele diz, estou aqui, ainda no verso 1, ou estou pronto, ou eis-me aqui. Então, a promessa de Deus faz com que Abraão pense, será que o Deus que me prometeu um filho, e que desse filho sairia uma nação, me impediu o que ele me impediu? Porque imagine, ele responde a Deus em prontidão quando Deus fala, mas de repente Deus diz, toma o teu filho, o teu único filho, e oferece para mim em holocausto. Talvez Abraão pensasse assim, e ele foi de fato alguém que exerceu uma prontidão imensa, porque ele tem uma revelação de noite, de madrugada ele sai, ele ajeita tudo, ele corta as lenhas, ele separa um jumento, chama 2 servos, separa cutelo, fogo, separa uma corda que nós sabemos que ele amarra a Isaque no altar. Agora, imagine esse homem
bem cedo, em uma prontidão, entendendo a promessa de Deus, será se na mente dele, em nenhum momento passou na mente dele algo da natureza assim? Pode ser que não foi Deus que falou comigo. Porque Deus me prometeu um filho. E agora eu recebo uma revelação que Ele quer que eu ofereça ao meu filho em holocausto. Há um momento muito grande de silêncio que o autor não descreve, o que eles comentaram. Mas imagine o cara andando 3 dias e pensando nisso. Ou pior ainda, viu? Não só pensando se era Deus ou não. Isso é uma conjectura. Eu estou falando isso porque talvez eu pensaria, se Deus prometeu e o menino é filho da promessa, filho da velhice, nasceu de forma miraculosa e Deus quer em holocausto. Agora pense assim, encontrou o lugar, ele viu o local. E se ele sacrifica o filho, apesar de declarar a fé no verso 5 e no verso 8, e o filho não ressuscita, o que ele vai falar a Sara, que era uma mulher estéril? E o texto não toca nada a respeito de Sara. Nem diz que Abraão chega a passar e diz: ó, eu vou ali sacrificar o nosso filho. Possivelmente isso ele nem falou. Mas imagine a mente dele. Porque eu vou chegar em casa, o que é que eu vou falar? O que eu vou dizer para minha esposa? Sabe, talvez passou tantas coisas na mente dele, porque é um drama tão grande que leva ao silêncio da sua alma e do seu coração. O que falar diante de tamanho pedido que Deus faz? Esse teste que Deus faz é um teste muito pesado, porque esse teste não só envolve um sacrifício, envolve um holocausto. Sabe como é que fazia o sacrifício? Cortava o cordeiro, pendurava o cordeiro e deixava o cordeiro sangrar até, sacrifício assim, até o último sangue. Cortava o cordeiro, parte oferecia ao sacerdote e parte queimava. Agora o holocausto é diferente. O holocausto você matava o cordeiro e queimava o cordeiro todo, para não restar nada, só cinzas. A ideia de holocausto é que a fumaça e o aroma da fumaça subisse às narinas de Deus de forma agradável. Isso se dá louvor. Agora imagine você ter de matar o seu filho e queimá-lo. E mesmo assim acreditar que a promessa de Deus iria se cumprir. A tal ponto de dizer, eu e o rapaz iremos adorar e voltaremos. Ao tal ponto de dizer, Deus proverá para si o cordeiro. Apesar de Abraão não entender, o Deus Todo-Poderoso estava fazendo algo para que todas as gerações pudessem entender. O Deus Todo-Poderoso estava agindo com a tipologia através de Isaac, apontando a Cristo, apontando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que nos substituiu, que se sacrificou, que foi entregue pela minha vida e pela sua vida, para que nele eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Essa é uma prova de fé. Ouvir o chamado de Deus, ter os conflitos internos, responder sempre com fé, e preparar tudo em prontidão. Será se eu estou tendo a sensibilidade de ouvir a voz de Deus?
a direção de Deus para a minha vida, por mais que essa não tenha lógica nenhuma? Será se eu, apesar de não ter lógica, eu acredito na ação, no poder e na provisão de Deus? Será se meio à crise, ao desespero, à tribulação ou às dificuldades, eu continuo acreditando no Deus do impossível, o Deus que tem um objetivo redentivo e que o que Deus pede a Abraão comunicava a redenção nossa, de todos nós. Em segundo lugar, esse texto nos ajuda a entender o filho submisso ao pai. E o verso 3 ao verso 10, nessa caminhada de 3 dias, mostra de forma clara uma submissão maravilhosa. Imagine aquele jovem quando ele carrega lenha. E ele faz essa pergunta ao pai: onde é que está o cordeiro? E o pai responde: Deus proverá para si o cordeiro. Agora imagine carregar a lenha que você sabe que vai te queimar. Imagine, irmão, ser amarrado em cima das lenhas, sem brigar. Naturalmente, o ser humano, quando ele está em risco de vida, ele luta contra o risco de qualquer maneira para sobreviver. Imagine que esse jovem, ele expressa uma ideia de submissão maravilhosa, desde quando ele está carregando a lenha, mas até mesmo quando ele está sendo amarrado. Esse jovem entendendo e subindo o monte, entendendo que ele será o sacrifício. Imagine também a fala do pai, quando diz para ele: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. O filho está dizendo: então o cordeiro sou eu, né? E ele precisa ter fé também. Se Deus vai prover para mim, então eu sou o cordeiro. Imagine a compreensão de aceitar a vontade de Deus. Uma vontade de Deus que te pede algo que você não está disposto a dar. Imagine você que é pai e mãe, que ama Jesus Cristo e ama a missão de Deus, se seu filho recebe um chamado para ir para uma tribo de canibais, ou a sua filha, você deixa aí? E quando diz para você: mamãe ou pai, Deus falou comigo e me fez um chamado e eu tenho de ir na tribo de canibais. Eu vou viver lá e eu vou pregar lá e eu posso morrer. Talvez você de prontidão dizia bem assim: bem, filha, peraí. Talvez Deus não falou nada contigo. Sabe por quê, irmãos? Porque o filho, ele traz consigo a ideia, Isaac, de uma submissão ao pai. E algumas vezes nós não queremos abrir mão de algumas coisas. Traz consigo a ideia de obediência completa. E assim também foi em Cristo. Ele se submeteu ao Pai. No Getsêmani, Jesus diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Agora, imagine Jesus próximo à morte, tendo todos os sentimentos que um ser humano pode ter, e olhando a humanidade e pensando: que humanidade ruim, má, e eu vou sofrer por eles.
todos injustos, e eu vou ter de morrer por eles. Isso é uma demonstração de amor e de bondade de Deus magnífica, e não só na Páscoa ou no período que antecede a Páscoa, como hoje nós estamos. Nós precisamos entender: o Filho é submisso ao Pai, e nós precisamos ser submissos ao Deus Todo-Poderoso, como filhos dele. Precisamos viver para a glória dele, louvor dele, glorificação dele, em rendição total e plena ao Deus Todo-Poderoso, Deus do impossível, Deus real, que nos chama a colocar no altar tudo aquilo que nos atrapalha de uma comunhão maior com ele. O verso 11 a 14 diz assim: mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão, e ele respondeu: estou aqui. Então o anjo disse: não estenda as mãos contra o moço, nem lhe faça nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não negaste o teu filho, teu único filho. Então, irmãos, o terceiro ponto é o cordeiro provido pelo Senhor para as nossas vidas. E quando nós lemos o desfecho dessa história, nós podemos olhar e agradecer a Deus, porque o Deus Todo-Poderoso, ele age com a sua intervenção sobre as nossas vidas. Ele age trazendo a sua santa providência. Mas Abraão estava disposto a obedecer o máximo e continuava acreditando no Deus Todo-Poderoso. Será que eu tenho crido na intervenção de Deus? Não só no seu amor demonstrado e na possibilidade e certeza que nos dá de salvação através do seu Filho, e que ele agiu mesmo antes de eu nascer, e ele já tinha um plano para a minha vida e para a sua vida, e ele agiu no meio da história, trazendo uma intervenção para a minha vida. Mas será se você pode parar e pensar sobre a intervenção de Deus na sua vida diária, contínua, nos seus dramas, nas suas lutas, nas suas dificuldades, nas coisas que te causam ansiedade, tristeza, dor? Será se você pode contemplar e entender que o nosso Deus é um Deus que age? Mas não só isso, muito mais do que isso, será se você não compreende a substituição vicária? Eu e você merecíamos aquela cruz, o salário do pecado é a morte. E Jesus assume o meu lugar, ele toma a minha posição, para que eu não morra, mas que nele eu possa ter vida, e vida em abundância. Será se eu entendo isso? E será se eu sou grato a Deus por isso? Será se eu entendo que essa tipologia foi cumprida? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João. Será que se eu entendo que Jesus, ele me substituiu, e por isso que nele eu sou perdoado, remido, lavado, purificado? Será se eu compreendo o que ele fez, a sua salvação exclusiva, que só é através dele e é por ele? Será se eu compreendo essa realidade de vida? Será se eu compreendo o qual tamanho, o preço do que Cristo fez por mim? Eu preciso compreender essas coisas. E eu só compreendo essas coisas de fato como quando eu reconheço que Jesus me substituiu. Não só substituiu todos aqueles que crêem, mas individualmente ele me substituiu. O sacrifício de Cristo, ele assumiu o meu lugar. Eu de fato compreendo isso, e eu entendo isso, quando eu confio nos propósitos e planos de Deus, mesmo quando humanamente não tem sentido. Eu de fato compreendo e entendo
quando eu me entrego em obediência a Deus. E muitas vezes nas nossas vidas nós não fazemos isso. Muitas vezes nós não nos entregamos totalmente a Deus em obediência. Nós somos rebeldes. Nós fugimos dos planos, dos projetos de Deus, da vontade de Deus. Nós nos desviamos. Nós precisamos entender do Deus Todo-Poderoso, que Ele tem um plano eterno para a minha vida e para a sua vida. Eu preciso, então, compreender que Abraão teve uma visão profética. Ele presenciou o futuro antes de que acontecesse. A palavra de Deus diz que Abraão viu o meu dia e se alegrou nele. João 8:56. Eu tenho de compreender que eu preciso viver no presente com a expectativa, a esperança no futuro, entendendo que Deus tem um projeto sobre a minha vida, do qual deve ser feito. Eu tenho de compreender a tipologia que foi cumprida no meu lugar. Cristo assumiu a minha posição. Isaac, ele prefigurava Cristo. E Cristo fez assumir o meu lugar. Ele morreu na cruz, pagou um alto preço para que nele eu fosse salvo, redimido e purificado. Nós somos chamados, irmãos, a adorarmos e a bendizermos a Deus, reconhecendo constantemente que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que se entregou por mim e assumiu o meu lugar. Eu preciso confiar em Deus em todos os momentos, mesmo quando tudo parece ser diferente. Eu preciso estar disposto a confiar no plano soberano de Deus, mesmo sem entender tudo agora. Eu preciso acreditar, eu preciso confiar, eu preciso me entregar a esse Deus, entregar-se completamente como Isaac se entregou, entregar-se sem reservas, entregar-se de forma exclusiva. E sabe, irmãos, algumas vezes nós não nos entregamos de forma exclusiva a Deus. E Deus, Ele deseja mudança da minha parte, da sua parte, e rendição ao seu senhorio. Sabe, quando eu acredito em um projeto de Deus sobre a minha vida no futuro, eu tenho de me alegrar em saber que, apesar das lutas e das dificuldades, o futuro que me espera é um futuro maravilhoso, de bênção, de paz, de purificação total, de glorificação eterna. Eu preciso entender essa verdade. E eu preciso viver como hoje fosse o último dia da minha vida. Eu preciso orar, dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus, como hoje fosse a parousia de Cristo. Eu preciso então viver de tamanha intensidade em louvor, em adoração, em serviço e rendição ao Deus Todo-Poderoso, compreendendo que tudo que eu tive de fazer, eu fiz até agora por vontade de Deus. E se Ele vir, está tudo muito bom. Se você é solteiro, não precisa orar dizendo: Senhor, demore mais um pouco, eu quero me casar. Se você não tem filhos, não precisa orar dizendo assim: eu quero ter o gosto de ser pai e ser mãe. Não. Você tem de entender que a vontade de Deus é a melhor para a sua vida. E você deve render-se a essa vontade em obediência, sem questionar, sem reclamar, sem murmurar, sem lutar contra os princípios de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que você possa viver para a glória de Deus, olhando o que Cristo fez por você e enchendo o seu coração de gratidão,
Em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado pelo teu povo, obrigado pelo teu sacrifício, pela tua paz, pela tua provisão. Obrigado pela direção do Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu sacrifício único e suficiente. Em nome de Jesus. Amém e amém.